E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou contar, minha experiência, como é que foi a primeira vez que Deus usou alguém para falar com profecia comigo, né? E, bom, antes eu era de uma igreja, né? E essa igreja, ela não tinha profecia, né? Não tinha profecia nenhuma. Então, depois que eu descobri o que era profecia, que eu acabei assistindo vídeos de outras igrejas, fui conhecendo mais a Bíblia, né? Acabei indo até em igrejas pentecostais, né? E o dom da profecia, ele me fascinava, assim, né? É um dom, assim, que no meu particular, assim, opinião minha, tá? É o dom mais bonito que eu acho. Então aquilo ia mexendo muito comigo. Sempre que eu via alguém profetizando na vida de alguém, assim, eu falava, meu, que maravilhoso, né? Que top. Não tem nem como uma pessoa falar que não é Deus, porque quando uma pessoa entregava, o pastor ou alguém que era usado por Deus entregava a profecia para a pessoa, falava exatamente o que a pessoa estava passando e coisas que só a pessoa sabia, coisas que a pessoa pensou. Então aquilo para mim era surreal, assim. Eu acho, né, uma das profecias mais, um dos dons espirituais, aliás, mais lindos que existe. Então eu comecei a me questionar, a falar com Deus, né? E eu falava assim, caramba, Deus, nunca ninguém, né, foi usado pra profetizar pra mim, né? Se eu ficava feliz com a profecia dos outros, imagine pra mim, né? Acho que ia desmaiar, eu acho, né? Pensava eu. Aí eu comecei a passar por momentos da minha vida, né? Que eu vou contar depois num outro vídeo, porque é bem longo. E que eu era de outra igreja, e lá na outra igreja, assim, não existia isso de profecia, né? Só que Deus, ele sempre revelava coisas em sonhos pra mim, né? E as coisas aconteciam e eu me achava um peixe fora do aquário lá naquela igreja, porque, exemplo, assim, meio que eles achavam que tudo era o diabo que avisava, assim, que não tinha esse negócio de revelação, de profecia. Então eu achava que eu era muito estranha lá. E então eu não contava pra ninguém minhas experiências, eu não contava quando Deus me revelava as coisas em sonho, ou quando eu sabia de alguma coisa, porque eu pensava, meu, será que, né? Que é o diabo, né? Porque todos eles falavam que era o diabo e eu, sem sabedoria nenhuma, não lia a Bíblia, né? Que é a pior coisa que existe. A pessoa não lê Bíblia e ficar acreditando em tudo que a igreja ensina, tudo que o pastor passa, né? E infelizmente eu fazia isso. Então, enfim, só que isso aí é pra uma outra história, um outro vídeo. Então, quando eu descobri que existia revelação e que existiam outras igrejas, que tinha pessoas que tinham sonhos também, igual eu, né? E os sonhos aconteciam, eu falava, bom, não tô louca, né? E também não tô sozinha, isso existe mesmo, isso é real, né? E aí comecei a buscar no YouTube, Deus começou a colocar pessoas no meu caminho que eram de igrejas pentecostais. Inclusive eu fui já em igreja pentecostal e amei. É outra sensação, é maravilhoso. Igreja pentecostal, eu amo. E aí eu fui conhecendo profetas, né? Pessoas que também tinham revelação, pessoas também que sonhavam. E foi um novo mundo pra mim, né? E aí, enfim, aí ninguém tinha revelado pra mim, né? Que nem eu tava falando. Aí eu comecei a encher o saco de Deus, falar, Deus, usa alguém pra revelar pra mim o que eu quero, né? O que eu faço da minha vida, eu quero que o Senhor revele alguma coisa, me responde e tal. E aí eu orei pra caramba, pedindo pra Deus usar qualquer pessoa. E era pandemia, né? Tinha começado a pandemia, bem no começo da pandemia. E aí eu pensei assim, né? Como que Deus vai revelar pra mim? Também pandemia, também não tô nem em igreja nenhuma, nem saio de casa, como que Deus vai revelar, né? Mas eu fiquei com aquilo dentro de mim, enchendo o saco. Deus, por favor, usa alguém pra revelar. Eu quero sentir como que é isso, eu quero viver essa experiência, né, que muitos têm. Que eu via muita gente falando assim, Deus revelou pra mim através de alguém que eu ia ser isso e isso, o que ia acontecer, ou algo que eu tava pensando. E eu achava demais aquilo. E aí, não pelo fato de querer saber o que estava acontecendo, mas pela sensação de saber, assim, pô, Deus ouviu, né, o que eu tava pensando e ele respondeu, né? Ter novas experiências com Deus. E aí, tá, tudo bem. Aí passado alguns dias não, acho que foi uns 2 dias, mais ou menos. Entupiu o banheiro lá de casa, entupiu. E aí eu tentei desentupir nada, eu chamei o dono da casa, nada. Ele perguntou, você jogou alguma coisa no
no ralo do banheiro, na privada. Eu falei, não, imagina. Ele falou assim, ah, e seus filhos? Eu falei, não, meus filhos nem estavam aqui, né? Eles estavam na casa do pai e tudo. E aí, ele ficou lá mexendo em nada, e nada de resolver. Aí foi no segundo dia, eu falei, meu, eu vou chamar um encanador, porque eu não vou ficar com esse banheiro entupido, né? E tudo voltando ainda no chuveiro, lá no ralo do chuveiro. Eu não vou ficar desse jeito. Aí peguei, entrei no Google, e aí tinha uma empresa de encanador lá, né? Não sei se é assim que fala. E aí eu vi lá um telefone e liguei. Aí tudo bem, aí o rapaz chegou em casa e eu tava desarrumada, porque eu tava arrumando a casa e tudo, então eu tava com roupa normal, né? Tava de short, com roupa normal. E limpando a casa, ela tava fazendo almoço até na hora, e ele chegou e foi lá ver, né? Entupimento. E nisso eu tava com feijão no fogo, né? No horário que ele chegou. Aí eu peguei e falei pra ele assim, ó, o senhor vê aí, né, o que tá acontecendo? Qualquer coisa o senhor me chama, tá? Que eu tô com a comida no fogo, mas eu tô aqui na cozinha. Aí ele falou, não, tá bom, fica tranquilo, eu vou ver aqui, assim que eu tiver uma resposta, eu te chamo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu tô lá fazendo comida, né, fazendo feijão, aí o homem me chamou. Aí ele pegou e falou assim, posso te falar uma coisa? Sinceramente? Aí eu peguei e falei assim, pode, né? Já pensei, pronto, né? Não tem jeito, o que será que aconteceu com esse ralo, meu Deus? Aí ele pegou e falou assim, você é cristã, não é? Você é evangélica? Aí eu falei, sou. Só que quando ele entrou na minha casa, eu tava com roupa normal, de short. Então, vamos dizer assim, não tinha cara de crente, não tinha cara de evangélica, não tinha nada. E também na minha casa não tinha nada que a pessoa olhasse e achasse que eu fosse de alguma religião, alguma coisa. Aí ele falou assim, ah, você é evangélica? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, ele pegou e falou assim, eu sou espírita. Aí eu, Aí ele falou assim, eu sou espírita, mas você deixa eu falar o que eu sinto que Deus quer que eu te fale? Aí eu peguei e falei assim, sim, com certeza, né? Pode falar. Aí ele pegou e falou assim, ó, Deus manda te dizer pra você não reclamar. Ele pegou e falou, pra você não reclamar, que tá vindo coisa muito boa pra sua vida. Não era pra você estar aqui nessa casa, mas já que você tá aqui nessa casa, não reclame, tá? Não reclame, isso aqui vai ser passageiro. Isso que você tá passando, você não merecia estar passando por isso. Não merecia. Só que, infelizmente, existem pessoas más. E por causa dessa pessoa má, você tá passando por isso. Só que Deus, ele vai te honrar, e isso vai terminar. Pode ficar tranquila, só não reclama, não murmura, não faz nada. Continua firme que isso vai acabar. Meu, na hora eu fiquei assim, eu tinha orado, né, tipo, 2 dias antes pra Deus revelar. E ele pegou e falou isso, sendo que ele veio pra resolver o problema do encanamento, né? Então na hora assim eu fiquei, meu, Deus respondeu, porque eu tinha pedido pra Deus, falei, Deus usa qualquer pessoa, qualquer situação, alguém pra falar comigo, né? Eu quero passar por essa experiência de revelação. E Deus usou um espírita. E nem pelo fato de ele ser espírita, porque se ele era espírita ou se ele era do candomblé, da macumba, católico, não importa, né? Não importa. Importa que Deus usou ele, que Deus usa quem ele quiser, né? Na Bíblia mesmo a gente vê várias vezes que Deus, ele sempre usa quem ele quiser, né? Na verdade, quem dita as regras, quem quer ditar as regras somos nós que achamos que sabemos alguma coisa, né? Que, Deus só usa o crente, Deus só usa o evangélico. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer. Tem uma passagem na Bíblia que eu lembrei agora, né? Que um dos discípulos, acho que foi até Pedro, se eu não me engano, em 1 minuto Deus falou assim, Pedro falou algo pra Jesus e Jesus falou assim, como você sabe disso, né? Foi o Pai que te revelou. E depois de 2 minutos, o diabo também usou a boca dele e ele falou assim, não, arreda-te daqui, Satanás. E essa é a maior demonstração que tanto o mal como Deus também pode usar a nossa boca assim em segundos, né? E se a gente não tomar muito cuidado com isso, a gente acaba tomando uma atitude errada, né? Por ouvir a voz errada, né? Quando Deus fala com a gente tem que saber que é Deus, e quando é o mal falando, a gente tem que saber que é o mal. E voltando no momento lá que o encanador falou, né, comigo, e na hora que ele falou isso, eu já sabia exatamente quem era a pessoa, e
e sabia o porquê que eu tava naquela casa, e não era pra mim ir pra aquela casa, e eu sabia que um dos motivos também foi de uma participação de uma pessoa, né? Que eu não posso falar aqui, nem detalhar, também não é legal falar. Mas bateu direitinho com o que ele falou. Então foi o próprio Deus que usou mesmo ele e me respondeu. E foi algo assim maravilhoso que eu não vou esquecer nunca na minha vida. E mesmo em meio à pandemia, sem ir pra igreja, sem poder sair, né? Deus, ele não... Ninguém limita a Deus. Então Deus fez acontecer aquele encanamento entupir, né? Para aquele rapaz aparecer lá em casa e poder me entregar aquela palavra. E aí eu fico pensando, tem vezes que a gente acontece coisas na nossa vida que a gente reclama sem saber o que Deus está trabalhando, né? E eu lembro que até o dono da casa, ele falou assim pra mim, meu, não é possível, nunca aconteceu isso. Nunca teve problema com encanamento. Nunca aconteceu isso, meu. Você deve ter feito alguma coisa. Ele até achava que fui eu, sabe? Que tinha feito alguma coisa com encanamento meio. Não que ele não falou isso, mas eu vi nítido no rosto dele que ele falou, meu, mas nunca aconteceu isso, não é normal isso tá acontecendo, né? E não tinha nada. Aí um encanador enfiou uma mangueira lá, uma máquina lá, procurou, não tinha nada que tava entupindo aquele encanamento. Ele falou que seria preciso, então, quebrar e mudar, e trocar, assim, porque tava junto com uma outra casa de trás, né? No caso, fazer a separação do encanamento. Então, pra entupir mesmo, não tinha nada. Não tinha nada entupindo aquele encanamento. Desculpa. Então, então foi isso, gente. Depois disso, né, já aconteceu várias vezes de Deus usar outras pessoas pra falar comigo. E é muito bom quando Deus faz isso. Muito bom mesmo. E é isso que eu tenho pra falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E se Deus já falou com você, já usou alguém pra falar com você, deixa aí no comentário, que eu adoro ver esse tipo de comentário, eu adoro assistir vídeos assim, é muito bom mesmo. Edifica muito a nossa fé, né? Porque às vezes, mesmo a gente conhecendo Jesus, tem momentos na nossa vida que a gente fica em dúvida, meu, será que Deus tá ouvindo? Eu tô falando com ele e parece que nada acontece, só que Deus, ele tá trabalhando, né? Só que não é na hora que a gente quer. O problema é que a gente quer tudo pra ontem. Quer tudo rápido, quer saber o que Deus tá fazendo. Deus tá fazendo o quê? O que vai acontecer, né? A gente fica naquela ansiedade de querer saber tudo que vai acontecer, o que Deus tá trabalhando, como se Deus tivesse a obrigação de ficar falando pra gente qual é o próximo passo dele, o que ele vai fazer, e na verdade não é, né? Ele não tem obrigação. Mas é claro que ele fala com os escolhidos, com os profetas, porque a palavra diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, aqueles que creem sempre terão sinais de Deus. Deus sempre vai estar falando com os que creem e não vai deixar eles desamparados. E é isso. Deus abençoe vocês. Não esquece de curtir o vídeo, de dar like, para que outras pessoas possam ver esse vídeo também, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Beijinho, fica com Deus. Deus abençoe vocês.